E tem um louvor que fala que tira todo o medo. E tem uma irmã aqui que falou uma vez, e eu guardei isso para a minha vida, que eu nunca mandaria Moisés no meu lugar. Então esteja preparado para que Deus tenha para falar para você nessa noite. Eu queria já que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 33. Nós vamos ler do verso 11 ao 15. Êxodo capítulo 33, do verso 11 ao 15. A versão que eu vou ler aqui é a NVI. Se você não trouxe sua Bíblia, eu creio que vai estar aqui na tela. Está aí na tela, vamos ler. A palavra do Senhor fala assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envieis. Então eu queria que você fechasse os olhos. Vamos orar, Pai. Esta é a palavra do Senhor, e eu creio que ela vai alimentar na nossa vida essa noite, vai nos trazer o alimento espiritual, e nós te agradecemos, Paizinho. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que é santa, Pai, que é viva, que nos conduz, Pai, que nos alimenta espiritualmente, Senhor. Então nessa noite, Senhor, que a tua palavra ela possa falar aos nossos corações, e que tudo que eu possa falar aqui, Senhor, seja do teu agrado, que não venha do meu coração, que é enganoso, mas que venha do teu coração, Pai, que possa edificar as nossas vidas. E assim, Pai, que nós choramos, em nome de Jesus, amém e amém. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar um pouco sobre Moisés, e o tema é sobre a presença de Deus. Esta mensagem é a respeito do absoluto poder da presença de Deus e de como podemos nos apropriar desse poder. As Escrituras elas nos fornecem inúmeros exemplos de como a presença de Deus dá poder aos seus filhos, para que eles vivam para Ele. É para isso que a presença de Deus ela vem na nossa vida. É que nós possamos viver para Ele. E um dos maiores exemplos que nós podemos ver é na vida de Moisés. Moisés, ele estava convencido de que sem a presença de Deus em sua vida, lhe seria inútil se empenhar por qualquer coisa. Ao falar face a face com o Senhor, ele disse: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Como nós vemos lá em Êxodo 33, no verso 15. Ele estava dizendo: Senhor, sem a tua presença, eu não irei a nenhum lugar. Eu não darei nenhum passo, ao menos que tenha certeza de que tu estás comigo. E muitas vezes, quantas coisas nós fazemos sem perguntar se aquilo é da vontade de Deus? Se Deus vai estar conosco. Quantas vezes nós vamos fazer algo e nós não perguntamos se aquilo é da vontade de Deus? E acho que todo mundo aqui conhece sobre a história de Moisés. Sabe o livramento que foi dado a Moisés desde bebê, desde pequenininho. A presença de Deus, ela já se encontrava na vida de Moisés. E como Moisés ele tem um propósito, eu creio que Deus tem um propósito para a tua vida também. Não é por acaso que o Senhor
E eu já queria trazer para vocês aqui o primeiro ponto, que é sendo conduzido pelo Pai. Lá no versículo 12 que nós lemos, disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem me enviarás comigo. Disseste: Eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. A nossa relação com o nosso Pai Celestial muitas vezes é comprometida com o nosso Pai terrestre. Como é que foi o nosso pai biológico? Muitas vezes nós tivemos um pai que não foi aquele pai amoroso, que era uma pessoa que era para cuidar de você e ela não cuidou de você como deveria cuidar. Eu não sei se esse é o seu caso. Muitas vezes essa figura paterna não foi uma das melhores. Pode não ser o seu caso, mas de algumas pessoas acontece isso. Nunca recebeu um carinho, um abraço do pai, ou muitas vezes faz de tudo para chamar a atenção de receber um elogio, de receber um carinho, e aquilo não é comprometido. E quando nós chegamos na igreja, infelizmente nós associamos isso. Nós não conseguimos nos entregar completamente, não conseguimos ser conduzidos totalmente pelo Senhor, por conta desse relacionamento que foi quebrado. Mas nós devemos permitir que Deus possa conduzir a nossa vida totalmente. Eu não vou dizer a vocês que isso é fácil, pois não é. Mas Jesus, Ele quer convidar você nessa noite a deixar que Ele conduza a tua vida totalmente por Ele. Não que você possa entender. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu sei que o propósito que Deus tem para a tua vida, Ele é grande. Porque Deus, Ele tem planos para a tua vida. E muitas vezes você está vivendo hoje, você diz: mas eu não vejo, Senhor, eu não vejo porque eu estou passando por isso. Mas o Senhor, Ele sabe, e Ele quer conduzir você. Muitas vezes nós queremos ver o propósito final. Muitas vezes um corredor, quando ele vai correr uma corrida, a distância é longa, às vezes é um percurso. Ele consegue ver a chegada final? Não consegue, muitas vezes ele não consegue. E porque nós queremos ver aquilo que Deus tem para nós mais na frente. Então eu quero convidar você para que você não possa focar no que você está vivendo hoje, mas que você possa focar no propósito que Deus tem para você, que é muito maior do que você pode imaginar. E eu queria dizer uma coisa a vocês: não se espante. Milagre não é sinônimo que você está sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque todo dia Deus mandava um maná para aquele povo no deserto. Não é verdade? E quantas vezes eles reclamavam? Eles murmuravam. Eles estavam vendo ali um milagre, mas eles não estavam vivendo a presença de Deus. Eles não estavam se deixando ser conduzidos totalmente por Deus. Porque quantas vezes Moisés foi questionado? Quantas vezes nós não questionamos ao Senhor? Quantas vezes nós não reclamamos ao Senhor? De quantas áreas da nossa vida? Senhor, eu estou te servindo, mas o meu financeiro nada está dando. Parece que eu só tenho conta para pagar. Quantas vezes nós reclamamos daquilo que o Senhor nos dá? O milagre não é sinônimo de você estar sentindo a presença de Deus. Não é porque o milagre não chegou na tua vida ainda que Deus não está presente na sua vida. Muitas vezes é a gente que não deixa que o Senhor conduza e permita que o milagre chegue. Você está entendendo, irmão, onde eu estou querendo chegar? Ser conduzido pelo Pai depende totalmente de nós. O Senhor está aqui para nos conduzir, nos advertir e cuidar com amor. Mas nós devemos estar com os olhos espirituais abertos. Eu queria ler aqui para vocês Jeremias 29, o verso 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor.
prosperar e não nos causar dano. Planos de dar esperança em um futuro. E você mesmo que o Senhor está falando. O Senhor ele tem planos para a tua vida. Essa semana nós temos um garagem e o garimpo aqui na igreja. Eu não sei se você sentiu o desejo do seu coração de vir e ficou assim, eu não vou, porque eu tenho vergonha. O Senhor ele te chama, o Senhor tem planos para a tua vida. Você é a resposta de oração de alguém. Alguém ora por alguma situação e diz, Senhor, me mostra. E você é a resposta. O que é que você está fazendo ainda sentado no banco da igreja? Deus não te chamou para estar sentado. Deus te chamou para te conduzir. Deus quer levantar você para fazer a diferença na nossa cidade, para fazer a diferença na nossa igreja. Gente, olha, crente de igreja, de banco de igreja é bom demais. No ar-condicionado, eu estava ali sentada e observando, está um pouquinho quente aqui. Acho que se incomoda muito fácil. Não foi para isso que Deus te chamou, para estar no conforto. Ei, te levanta. O Senhor quer conduzir a tua vida para o propósito dele, não para o nosso propósito. Amém? Amém. Estando na presença de Deus, vamos para o segundo ponto, que é vivendo o propósito de Deus. No versículo 13, nós podemos ver que diz assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembre-te que esta nação é o teu povo. Nós vamos descobrindo e continuando pouco a pouco o plano que Deus tem para nós. Através da submissão diária, nós fazemos a vontade de Deus e ela é revelada a nós. Ele tem todo um plano para a nossa vida diante dele, mas ele apenas revela pouco a pouco. Ele conhece desde o fim, ele conhece o começo. Só o Senhor sabe os planos que tem para a tua vida. O inimigo ele não sabe, o inimigo ele vigia, ele vê os teus passos. E ele sabe quando você está começando a caminhar com o Senhor. Ele vê que o Senhor tem lhe chamado. Ele vê o propósito que Deus tem te dado. Ele tenta te desviar. Ele tenta tirar o teu foco. E eu queria ler aqui para vocês Isaías. Lá em Isaías 46, o verso 9 e 10, diz assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Se quisermos conhecer a vontade de Deus, nós temos que ter submissão. Nós temos que ter obediência ao Senhor completamente. Viver em obediência é a melhor escolha que nós podemos fazer. Mas às vezes nós queremos obedecer ao Senhor em uma parte da nossa vida, em outras não. Muitas vezes o Senhor tem te chamado. O Senhor tem te chamado para um propósito. O Senhor tem te chamado a servir. O Senhor tem te chamado a evangelizar, a fazer a diferença na vida de uma pessoa. E você tem fugido. Você não tem obedecido ao Senhor. Deus ele tem nos chamado para viver esse propósito, essa obediência, para que a vontade dele seja feita através das nossas vidas. E eu queria fazer uma proposta para vocês aqui nessa noite. Que quando vocês forem orar nessa noite, vocês orassem por você, pela sua família, como você já faz. Você vai orar por um amigo, uma pessoa que você ama, uma pessoa que você tem gratidão, uma pessoa que o Senhor te presenteou. E a terceira pessoa que você vai orar é por uma pessoa que te perturba, ou que muitas vezes te persegue, ou
conduzir a vida dessa pessoa que você ama e conduzir a vida dessa outra pessoa e orar por esses propósitos. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus ele dá um propósito para a gente e a gente acha que é besteira, que é coisa da nossa cabeça. Deus muitas vezes ele fala conosco e a gente não entende. Alguns dias atrás eu escutei a voz de Deus e eu achei que era besteira da minha cabeça. Porque eu tinha que sair de casa, eu tinha que ir em Vitória. Eu estava com meu gatinho doente, gente, eu sou mãe de pet, viu? Quem é mãe de pet aí vai entender. Eu sou mãe de pet também. E o meu gatinho estava doente, estava bem doentinho, eu tinha que levar ele no veterinário. E antes de eu sair de casa, eu sempre coloco ele no chão do carro. Mariana só anda na cadeirinha e atacadinha, mas o gatinho sempre ia no chão do carro. E nesse dia, antes de eu sair de casa, eu escutei claramente no meu ouvido: coloque o gatinho no cinto. E eu fiquei com aquilo, eu disse: vou botar o gato no cinto. Para que eu botar o gato no cinto? E eu disse assim: mas rapaz, vai pro gato para se soltar, e é isso que eu estou na minha mente, né? E eu coloquei um pano no banco e acartei realmente o gato no cinto. E quando eu estava indo para a Vitória, já ali depois de Natuba tem um retorno de que vai subindo de Recife para voltar para Vitória. E vocês conhecem essas carreiras que carregam essas hélices de gerar energia? E aquela faixa ali é uma faixa rápida de quem desce. E eu ia descendo ali e uma carreta atravessou na pista. E eu ia muito rápido. Muito rápido. E eu freiei tanto o carro, eu segurei tanto o volante com a minha mão que meus braços ficaram todos doloridos. E Mariana ainda gritou assim: mamãe, que é isso? De medo, né? E na hora eu me lembrei. Porque se aquele gato tivesse solto, ele tinha voado dentro do carro. Poderia ser até que eu tivesse perdido a noção de segurar o volante e teria acontecido um acidente, porque foi muito rápido. Foi muito rápido, ele fechou, foi coisa muito rápida. E eu consegui, eu não sei que não foi as minhas mãos, foi o Senhor que segurou naquele momento. E viver em obediência, viver totalmente submisso, muitas vezes não é fácil, porque Deus ele pede de você renúncias. Deus ele te chama, ele pede obediência de você, mas ele muitas vezes ele pede para você renunciar a alguma coisa da sua vida. E muitas vezes a gente não quer. Mas eu quero dizer a você que viver o propósito de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que você pode fazer. Naquele dia eu saí dolorida, mas eu saí com vida. Porque o Senhor ele tem plano para a minha vida e eu creio que ele tem para a tua também. Amém? E vivendo na presença de Deus, nós temos alguns privilégios. E o terceiro ponto é a presença de Deus, ela nos encoraja. Deus ele quer te encorajar nessa noite. Deus ele quer dizer a você que você pode. Mesmo o inimigo dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você é tão bonzinho, né, irmão? Que você é uma joia rara, mas nas mãos do Senhor, ele lapida você e você se torna uma joia rara. No versículo 15, Moisés disse: Moisés declarou: se não fores conosco, não nos enviei. Nós somos chamados para viver na presença de Deus e comunhão constante com Ele. Pois mesmo nas dificuldades, Deus ele está conosco. Lá em Deuteronômio 20, o verso 1, diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e vierem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Amém.
tempo atrás, não muito tempo, vocês sabem que a gente fez aqui um movimento na nossa igreja, que foi o Res Campeão 2, não foi? Teve alguns jovens que estavam aqui e foi bênção de Deus. E todo mundo sabe que a gente estava fazendo uma rifa, não foi? E a gente levantou um valor e o pastor disse: eita, que coisa boa, vai ficar no caixa, né? Uma coisinha ainda para o restante. Gente, o dinheiro não deu. Mas se eu disser a vocês, não faltou nada. Foi provisão de Deus. A gente pensou que não tinha coisa para a gente comprar e o dinheiro não tinha dado. Mas o Senhor, Ele proveu. O Senhor, Ele está conosco. Sabe por quê? Porque quando algo assim acontece, muitas vezes você pede ao Pai para fazer algo como a gente fez, um momento de evangelização, ou você quer ter sua casa própria, ou você quer ter o seu terreno, e você diz assim: eu vou comprar uma vez, e muitas vezes não dá. E Deus, Ele presenteia você de alguma forma. Deus mostra uma forma de ajudar você, para que você possa ver que o milagre dele, ele se apresenta na presença dele. Agora, o milagre não significa que você está vendo a presença de Deus, porque muitas vezes Deus dá algo a gente não vê. Deus mostra algo para a gente não vê, a gente não está com nossos olhos e ouvidos bem abertos para enxergar. E eu comecei a perguntar, e depois eu disse: amada, não sobrou nada, mas o dinheiro deu. O Senhor proveu, para que a gente possa ver que não é na força do nosso braço, é no milagre de Deus. Para a gente, quando terminar, fazer foi provisão do Senhor. Deus, Ele está provendo coisas na tua vida que você pode não ter observado, mas que Ele está te dando. Ele pode estar dando a você nessa noite, ou Ele pode estar revelando a você algum meio que Ele vai te dar. Amém? Deus, Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Deus tem cuidado de você nos momentos de dor, nos momentos de alegria. Deus tem te sustentado. E tem um versículo lá de Josué 1:9, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Então eu creio que Deus, Ele está andando com você, Ele está te sustentando. Não se apavore, não desanime, persista, porque o Deus que mudou a vida daquele povo do Egito, Ele vai mudar a sua vida também. Deus tem um propósito para você. E vamos concluindo. Eu queria chamar o louvor. Nós não podemos ser como aquele povo no deserto, murmurando com tudo o que acontece. Não fique murmurando, não fique reclamando toda hora. Senhor, o Senhor não me deu ainda. Eu estou te servindo, eu estou na tua casa, eu estou indo para os fundos, eu estou indo para a célula e eu não vejo nada acontecer na minha vida. Mas como Moisés, nós devemos aprender a ter uma vida de oração antes de tudo acontecer e também agir com fé sobre a orientação do Senhor. Tudo que Deus faz para mostrar o seu propósito. Quando Deus tem um propósito para alguém, Ele guia, Ele vai à frente, Ele vai atrás, Ele abre o mar, Ele livra de perigos, Ele faz chover pão do céu e Ele faz brotar água da rocha. Você já aprendeu nessa noite, você já entendeu, você já aceitou o propósito que Deus tem para a tua vida. Eu convido você a ficar de pé. Vamos orar. Se você ainda não tomou uma atitude pela fé de viver o propósito de Deus, não saia daqui nessa noite sem orar ao Senhor, sem entregar esse propósito que Deus já deu a você. Deus já falou para você que é para você fazer